Eclesiastes capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos aí. Abriram? Diz assim, versículo 1: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Pai amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nesta manhã, com cada um de nós. É o Teu Espírito, Senhor, que traz convencimento ao nosso coração, é a Tua palavra, Senhor, que nos edifica, é a voz do Teu Espírito falando ao nosso coração, Senhor, que nos traz entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nós estamos totalmente abertos a Ti para isto, queremos mais da Tua presença, da nossa vida, do Teu poder, Senhor, na nossa vida, da unção do Teu Espírito, Senhor, se movendo em cada um de nós, Pai. Nós somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos, nós somos a Tua herança, Pai, e queremos desfrutar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor conhece cada vida neste lugar, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos planos, tudo, Senhor, que há no nosso coração, Senhor, é conhecido diante de Ti, mas nós queremos, acima de tudo, Senhor, fazer conhecido com a nossa boca, Pai, que nós amamos a Ti e que nós desejamos sempre estar no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada a Ti, Senhor, fazendo aquilo que glorifica o Teu nome, Pai. Nós Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Esse é um livro bastante interessante, e a gente pode dizer que isso aqui é um livro, de certa forma, de filosofia, né? Porque é muita filosofia bíblica aqui, mas não deixa de ser, de uma certa forma, uma filosofia que faz a gente pensar a respeito daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Salomão, ele é o autor desse livro. Ele chama a si mesmo de o pregador. E a mensagem que ele traz para todos nós, para todos os seus leitores, né, para todos aqueles que leem este livro, de uma forma sintetizada, nós podemos encontrar registrado no verso 2, que ele começa dizendo, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E tudo que ele fala neste livro, no livro de Eclesiastes, ou no livro do pregador, ele quer nos mostrar exatamente isto, que a nossa vida muitas vezes ela é fundamentada em coisas que não trazem a verdadeira edificação para nós. Que nós precisamos olhar de uma maneira diferente para aquilo que nós temos vivido e descobrir aquilo que Deus quer da nossa vida. Aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus espera de nós como seus servos, como seus filhos.
E a mensagem que ele traz, que ele nos traz aqui, é de que tudo que o homem faz na busca da felicidade, que o homem faz na busca do prazer, da alegria, da satisfação pessoal, tudo isso que o homem faz, não é que esteja errado, mas quando o homem faz estas coisas longe de Deus, elas não têm nenhum sentido, elas não têm nenhum significado, porque ele não está condenando essas coisas, porque ele não está condenando o fato de nós querermos ser felizes, ele não está condenando o fato de nós queremos viver uma vida de alegria, ele não está condenando o fato de nós queremos ter uma vida próspera, ele não está condenando o fato de nós queremos ter uma vida sã, saudável. O que ele está falando aqui é que todas estas coisas, quando a gente faz isto, e a gente deixa Deus de fora da nossa vida, ou a gente deixa Deus de fora, né, como quando Deus não faz parte disto, nada disto vale. Longe de Deus, tudo isso é só desespero, é só confusão, é só tristeza, é só descontentamento perpétuo, perene. São coisas que levam o homem a uma satisfação momentânea, mas que depois trazem problemas na vida dessas pessoas. E é o que a gente vê por aí afora. Quando a gente lê a Bíblia, desde lá do comecinho, no livro de Gênesis, nós vemos lá que a Bíblia nos mostra que há um Criador, que é distinto da criação, e que nós, queridos, somos suas criaturas. Todos nós, todas as pessoas são suas criaturas, que nos tornamos filhos de Deus por uma decisão que nós fazemos na nossa vida. Você, eu e tantas outras pessoas muitas vezes se perguntam, eu creio que eu já fiz, eu creio que todos nós aqui já fizemos, né? Por que nós fomos criados? Qual a razão, né, de nós termos sido criados? Por que nós existimos? Qual a razão da nossa existência? Por que nós estamos aqui? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma resposta a isto, que é muito interessante, porque a gente precisa entender isso, porque a gente sempre, quando pensa no objetivo, no propósito da nossa vida, nós pensamos naquilo que nós devemos ser, ou nós precisamos ser, ou a razão do porquê nós estamos aqui. Então nós precisamos ter um objetivo na nossa vida, e eu digo para vocês, queridos, nós realmente precisamos ter, mas este não é o principal motivo. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É por isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser o louvor da glória do Senhor, antes de tudo, queridos, antes de todas as coisas. As outras coisas são complemento daquilo que nós desempenhamos, ou daquilo que nós entendemos, ou daquilo que nós fazemos, quando nós entendemos o propósito de Deus ter nos criado. E uma coisa interessante que nós vemos na Bíblia, é que o homem não foi criado por causa da terra, mas a terra foi criada por causa do homem. Tão grande a importância que Deus coloca na vida do homem. O homem, ele tem uma condição especial diante de Deus. Deus nos fez para louvor da sua glória. Deus nos fez, inclusive, diferente dos anjos. Os anjos não foram criados com as mesmas características que os homens. Os anjos, a Bíblia não fala que os anjos são a imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia fala a respeito do homem. Nós temos uma condição especial diante de Deus, queridos. A resposta, portanto, a essa pergunta é que a essência da vida do homem é glorificar a Deus.
A essência da vida do homem é exaltar o Criador, sermos o espelho da sua glória aqui, sermos o representante de Deus neste lugar. Você é representante de Deus neste lugar. Nós fomos criados para honrar a Deus com aquilo que nós fazemos, honrar a Deus como o único Senhor da nossa vida, honrar a Deus com tudo aquilo que nós temos. Este livro ele foi escrito quando Salomão já de uma idade avançada, né, Sérgio, para a gente não dizer. Ele já tinha uma idade avançada. O livro, queridos, ele descreve as conclusões das experiências vividas por um homem que teve o melhor de Deus, que experimentou as melhores coisas. Um homem que aprendeu a amar a Deus desde cedo, quando foi escolhido para ser rei de Israel. A primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor e dizer: Senhor, olha, eu não sei como dirigir essa nação, eu não sei o que fazer para ser o regente desta nação, eu preciso de sabedoria, sabedoria do Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine. E a Bíblia diz que por causa da atitude de Salomão, Deus o cobriu de riquezas, Deus o cobriu de sabedoria, Deus o cobriu de grandes coisas, e ele foi um grande homem. Mas chegou um tempo, isso acontece, queridos, isso pode acontecer, né, na vida de todos nós. Chegou um momento em que ele se afastou de Deus, por se deixar levar pelas coisas. A glória muitas vezes faz com que o homem, por mais que ele deseje estar no centro da vontade de Deus, a glória faz com que o homem abandone Deus em algum momento da sua vida, e Salomão fez isso. Salomão começou a olhar para si mesmo, começou a olhar para as coisas que ele estava conquistando, começou a olhar para aquilo que ele estava fazendo, para as coisas mundanas, e ele se afastou de Deus. Ele começou a dar valor a coisas que satisfaziam somente os seus desejos naturais, carnais, glória, poder, riqueza. Ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem extremamente rico, ele tinha tudo o que ele queria, mas ele descobriu que nada disto preenchia o vazio do seu coração por estar longe de Deus. Quando ele escreve esse livro de Eclesiastes, ele já passou por toda aquela experiência, já passou por toda aquela situação de abandono de Deus e de reconhecimento que ele precisava então se voltar para Deus. Nós temos algumas histórias assim. Nós temos a história que a Bíblia conta do rei Nabucodonosor, que ele se engrandeceu, Deus permitiu que ele fosse um grande rei, mas que o coração dele se exaltou, e de repente ele foi levado lá para o meio do mato, viveu uma vida selvagem, até que ele reconheceu que o Senhor era Senhor, até que ele disse, olha, realmente o Deus de Daniel, o Deus dos hebreus é um Deus verdadeiro. Ele retornou para o seu lugar. O bom, sabe, queridos, de a gente servir a Deus, é que nós temos um Deus que é misericordioso, e Ele não olha para aquilo que nós fizemos, mas Ele olha para aquilo que nós decidimos nesse momento. Eu sempre digo, queridos, isso não é uma permissão para pecar, mas eu sempre digo que o pecado não é o grande problema na vida do homem. O homem errar, infelizmente, é humano. O maior problema na vida do homem é, na verdade, a falta de arrependimento, de reconhecimento que a sua vida depende de Deus, de deixar de ouvir o Espírito Santo no seu coração, dizendo para ele, olha, arrepende-te, volta para o primeiro amor, volta para o mesmo caminho que você estava antes. Esse é o maior problema, porque o que Deus espera de nós é que nós tenhamos um coração arrependido,
O que Deus espera de nós é que nós tenhamos um coração totalmente rendido a Ele. As situações que nós vivemos no dia a dia, querido, nos leva a muitas vezes tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, sair algumas vezes dos caminhos de Deus, mas nós podemos voltar, e Deus espera por isso sempre. Deus espera sempre que a gente esteja com o nosso coração aberto para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Esse livro, queridos, ele é, portanto, um guia de vida que nos mostra o que acontece quando você decide ou tenta viver a sua vida sem essa verdade. Quando você tenta viver a sua vida longe de Deus, sem considerar a Deus e a sua palavra, porque não adianta a gente dizer que crê em Deus, mas a gente dispensa a palavra de Deus não serve para a nossa vida. Não, eu creio. Nós estávamos lá na reunião falando, né? Tantas pessoas dizem, eu creio em Deus, todas são crentes. Se crê em Deus é crente, não é verdade? Então todos são crentes, mas nem todos são filhos de Deus. O fato de você dizer que crê em Deus, mas desconsidera a sua palavra e não a pratica, na verdade, queridos, você está negando o próprio Deus, negando o Deus como Senhor da sua vida. O livro, ele explora diversas maneiras que o homem tenta achar significado na sua vida sem Deus. Diversas maneiras que o homem busca para tentar encontrar alegria, felicidade, deixando Deus de lado. E ele nos mostra quão fútil essa busca é, quão sem sentido esta busca é. O tema então é que sem Deus tudo é vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol, nada vai ser capaz de satisfazer o mais profundo do nosso ser, se nós estivermos longe de Deus. Amém, queridos? É filosófico, né? Mas é a palavra de Deus tentando nos mostrar o melhor caminho. Então, a pergunta, queridos, é: qual é então o significado da vida? Ou qual é então o propósito da vida? O pregador Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, ele responde sem titubear, dizendo o seguinte: olha, não há significado na vida sem Deus. Não há lugar, não há ocasião, não há situação, não há momento que você possa encontrar verdadeiro significado para a sua vida se você estiver longe de Deus. A vida, o sentido da palavra vaidade aqui no original, tem o sentido de vazio, vazio. A vida é vazia, ele está dizendo, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, tudo é vazio. Alguns anos atrás, no final do século XIX, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, famoso Nietzsche, quem já estudou sabe muito a respeito dele, ele formalizou a chamada filosofia do niilismo, que nada mais é do que a filosofia do nada. Filosofia do nada. Para Nietzsche, não há nada que possa ser conhecido ou comunicado. Não há nada, não há nenhum valor que você possa trazer como referência, que possa ser comunicado para outras pessoas ou que possa ser aprendido pelas outras pessoas. Para ele não existe base de valores. Ou seja, você cria essa base para os valores de acordo com a sua conveniência. Para ele não existe verdade.
Para ele não existe nada verdadeiro. Esta é a filosofia do niilismo. E, de uma certa forma, queridos, o niilismo é a crença de que não existe fundamento para os valores, que não existe fundamento para aquilo que a Bíblia prega, por exemplo, que não há nenhum sentido ou significado na vida, que não há nenhuma razão do porquê você está aqui porque está. Não há nenhum motivo real para que você tenha sido criado. Nietzsche até previu, queridos, que essa filosofia do niilismo, ao longo do tempo, ela acabaria destruindo os valores morais. Ele dizia já naquela época, que vai destruir os valores morais, vai destruir os valores religiosos, e vai destruir os valores metafísicos, né? Aquilo que está além do nosso entendimento, ele dizia. O niilismo vai destruir todos esses valores, porque esses valores não têm nenhum fundamento. E ele dizia, isto vai levar a humanidade a maior crise existencial da sua história. Final do século XIX. E sabe de uma coisa, queridos, eu vejo, a gente pode ver, né, que de uma certa forma, isso está acontecendo. Porque essas verdades acabam se propagando. E as pessoas vão deixando de lado a palavra de Deus, vão deixando de lado os princípios de Deus, e vão assumindo valores próprios. A gente se lembra, por exemplo, daquilo que a Bíblia fala, do que acontecia na época de Israel, porque pela falta de alguém que tivesse o direcionamento de Deus, pela falta de alguém que ouvisse a voz de Deus e falasse para aquele povo. O livro de Juízes, ele diz, olha, não havia rei em Israel. As pessoas faziam aquilo que elas achavam que era certo. E nós estamos vivendo este tempo exatamente isso, queridos. Cada um tem o seu valor próprio, cada um tem os seus conceitos próprios de vida, cada um tem os seus valores morais. E aquilo que nós tínhamos como uma referência para a vida de tantas pessoas tem sido deixado de lado. E nós temos visto a desgraça, a destruição da família, a destruição das pessoas, tomando cada vez mais conta da nossa sociedade. E as pessoas não conseguem enxergar isto, porque o que elas veem é somente aquilo que interessa. Nós estamos vivendo num tempo assim, queridos, nós precisamos prestar atenção a essas coisas e não permitir que elas transformem o nosso coração, transformem a nossa mente, para que a gente também não caia no mesmo erro, para que a gente não caia na mesma condição. Todos nós estamos sujeitos a isto. Eu disse essa semana lá na reunião, né? Às vezes você ouve determinados argumentos das pessoas que você, no primeiro momento, você começa a pensar, puxa vida, ela tem razão. Mas quando você começa a analisar aquilo que está sendo usado como argumento, você vai descobrir muitas vezes que aquele argumento é um argumento antibíblico, que é um argumento que tenta destruir os valores que a Bíblia tem ensinado para a nossa vida. Se nós olharmos para a história, queridos, nós vemos que realmente isso está acontecendo e o homem vem, aos poucos, destruindo todos os valores morais e religiosos. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo, queridos. Você pode pensar, bom, mas toda esta filosofia bíblica nos leva a quê? Nos leva a enxergar, né? Que Deus quer nos
mostrar um caminho mais excelente, mostrar um caminho melhor, mostrar que nós precisamos estar atentos às mudanças que estão acontecendo no mundo e que podem afetar a nossa vida. A Bíblia diz que lá no fim, muitos vão apostatar da fé. E por que vão apostatar da fé, queridos? Apostatar da fé é abandonar a fé. Muitos que hoje estão na igreja têm, ao longo do seu caminho, descoberto outras coisas lá fora que parecem mais interessantes. Minha vida de igreja é muito chata, ser crente é muito chato. E descobrem coisas mais interessantes lá e não conseguem enxergar que estão sendo enganadas por ela mesma, pelo seu desejo, pelas suas vontades próprias. Essa ideia, né, de que eu preciso fazer valer os meus direitos, de que eu preciso fazer valer a minha vontade, e que por causa disso eu posso fazer qualquer coisa, faz com que o homem acabe se desviando dos caminhos de Deus e da sua vontade. Nietzsche é considerado um grande filósofo, mas eu vejo que a história nos mostra um filósofo muito mais sábio, muito mais sensível às coisas da vida, e esse homem é Salomão. Ele olha para a sua própria vida e diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade. E algumas lições que a gente pode tirar dessa história de Salomão. E a primeira delas que eu coloquei aqui é que nós podemos olhar para trás e ver que olhar para trás nos dá sabedoria para o futuro. Ele faz uma reflexão da sua própria vida. Salomão, ele fala da sua experiência pessoal, das escolhas que ele fez, do tempo que ele viveu em obediência a Deus, do tempo que ele viveu em obediência à palavra de Deus. E ele fala também do tempo em que ele viveu afastado de Deus. Algumas pessoas às vezes não têm esse privilégio ou essa oportunidade, porque o coração às vezes se torna tão endurecido por causa das coisas mundanas, que a pessoa já não tem mais sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo fala no nosso coração, queridos. Quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, às vezes você se desvia, perde o rumo, perde a direção, você dá ouvidos àquilo que não deve, mas o Espírito Santo fica incomodando você lá, dizendo: olha, Moisés, volta para o caminho. Esse não é o melhor caminho que você pode tomar, não é a melhor direção. Eu não sei vocês, né? Mas eu já tomei algumas decisões erradas e meu coração ficou muito apertado. Meu coração ficou muito apertado com aquilo. E eu precisei reconhecer que eu precisava voltar atrás, dar um passo atrás e voltar para aquilo que Deus queria na minha vida. Eu acho que todos nós temos essa capacidade de ouvir o Espírito Santo falando no nosso coração. Olhar para a nossa vida passada, olhar para aquilo que nós já vivemos lá atrás, nos dá sabedoria para o futuro. Ele olha para a sua vida e faz uma reflexão, e escreve esse livro dizendo: consigo enxergar, né? Eu consigo discernir tudo que houve lá no passado, tudo que eu vivi, em cada momento, em cada tempo. Ele está dizendo para nós: olha, eu posso responder essa pergunta para você. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? E mais do que isso, queridos, ele deseja que o seu aprendizado, ele seja transmitido e seja de ajuda para todos aqueles que leem a sua história, para mim, para você, para todos aqueles que se dispõem a conhecer a história dele. Diferente de Nietzsche, ele acha que nós podemos aprender, sim,
que nós temos a palavra de Deus que é guia para a nossa vida, e que nós temos a nossa própria vida para comparar, e ver aquilo que a palavra nos ensina, e ver que tantas vezes nós temos tomado algumas posições diferentes daquilo que a palavra nos ensina, e nós temos saído do caminho da vontade de Deus, e temos experimentado situações e coisas que Deus não quer para nós, que Deus espera que isto não aconteça na nossa vida. É a famosa história da bicicleta. Eu gostava muito de contar essa história, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lá quando era um pouquinho mais jovem. A gente sempre ouvia aquela história, né? Você não aprende a andar de bicicleta sem cair. E eu descobri que a gente pode aprender a andar de bicicleta sem cair, né? Inventaram aquelas rodinhas ali do ladinho da bicicleta, né? Que você aprende a andar de bicicleta sem cair. A Bíblia é isto, queridos. A Bíblia nos fornece essas rodinhas ali do lado, que você vai aprender a se equilibrar na vida, sem precisar cair. Você só precisa aprender a dar ouvidos. Dar ouvidos à palavra de Deus. Dar ouvidos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Salomão, ele faz algumas ponderações interessantes. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Ele está dizendo aqui, eu busquei a alegria. As pessoas buscam alegria, buscam a felicidade nos mais diversos caminhos, e das mais variadas formas, e vão descobrir, queridos, que não vão encontrá-la. Porque a alegria aparente, ela surge no momento, mas a alegria verdadeira está em Deus. A alegria verdadeira está em nós fazermos a vontade de Deus. A alegria verdadeira está em nós sermos dependentes de Deus na nossa vida. O Senhor quer que a gente viva o melhor. E às vezes a gente acha que isto é estar aprisionado. Não, queridos. Na verdade, Deus, eu acho que neste sentido, Deus é a pessoa mais democrática do mundo, né? Porque Ele diz, você tem a minha bênção, escolhe, pois, a bênção. Mas Ele também diz, olha, a vida é assim, você tem dois caminhos, não tem um terceiro. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Por esse caminho você tem a bênção, por esse caminho você tem a maldição sobre a sua vida. Escolhe, pois, a bênção. É o melhor para você. Algumas pessoas pensam que podem encontrar alegria no vinho. Ele fala sobre o vinho. Fui buscar alegria no vinho. Salomão fez isso. E ele descobriu que isso lhe trouxe mais problemas do que alegria. As pessoas buscam alegria em tantos caminhos diferentes, em tantas situações diferentes. Ele também buscou a satisfação através das realizações, na conquista de bens, na conquista de poder, mas também descobriu que tudo isso era vaidade. Porque à medida em que essas coisas foram acontecendo na vida dele, e ele foi se afastando de Deus, e o grande problema, queridos, é que quando a gente se deixa envolver por isso, nós não conseguimos perceber os ardis, ou as artimanhas do diabo sobre a nossa vida, tentando cativar o nosso coração. A Bíblia diz que nós precisamos estar atentos a todo momento da nossa vida. Porque o diabo, ele vai usar de artimanhas. O diabo, ele sabe, por exemplo, aquilo que pode nos seduzir. Todos nós somos humanos, queridos. Nós temos áreas da nossa vida que muitas vezes estão mais sensíveis a determinadas coisas, inclusive coisas erradas.
Mas a Bíblia nos ensina a estarmos alertas, porque nós podemos ser fisgados por aquilo. A Bíblia diz, olha, aquele que está de pé, cuide para não cair. Amém, queridos? Você está de pé, não tenha dúvida de que o diabo vai tentar fazer de uma forma sorrateira. Ele não vai aparecer para você com 2 chifres, não vai aparecer para você com um tridente, ele vai aparecer para você com uma carinha muito boa, muito atraente. Pode usar inclusive pessoas que estão do seu lado, que vêm com uma conversinha, tentando cativar o seu coração. E às vezes nós somos pegos dessa forma. Nós começamos a ouvir essas coisas e começamos a nos sensibilizar com isso, começamos a nos sensibilizar, né? Achar que tudo aquilo tem um fundamento, tem alguma coisa de verdade, e deixamos de confrontar aquilo com a palavra de Deus, e muitas vezes acabamos caindo em engano. Salomão está dizendo aqui, eu vivi isso na minha vida. Tive algumas experiências que poucas pessoas tiveram, é verdade, queridos. Salomão viveu experiências que poucas pessoas vivem. Situações que poucas pessoas experimentam. Ele alcançou coisas que poucas pessoas alcançam, ou que poucas pessoas alcançaram. Ele está dizendo, olha, eu escrevi esse livro para que ele seja uma referência para todos nós, para todos vocês. A minha vida foi assim, eu posso falar dela. A minha vida foi assim. Eu já contei para vocês aqui algumas experiências minhas, queridos. Algumas experiências de coisas, inclusive negativas. De decisões que eu tomei e que eu vi o quanto eu estava longe de Deus, e que eu precisei voltar atrás e me arrepender e dizer, Senhor, eu quero viver para Ti. No capítulo 1, versículo 2, nos mostra uma coisa que Salomão descobriu, que não há diferença alguma entre o homem e o animal. Na verdade é no capítulo 12, tá, queridos? Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 3, 19. Capítulo 3, 19. Ele descobriu que não há diferença alguma entre o homem e o animal. Lá diz assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ele está dizendo, no tocante à vida carnal, no tocante a este corpo corruptível, ele falou, o homem não tem nenhuma diferença do animal. Não tem por que se vangloriar. Não é porque ele tem um intelecto que o animal não tem, que ele seja melhor do que o animal. No que diz respeito a este corpo, ele está dizendo, todos morrem da mesma maneira, todos vão para o mesmo lugar, todos viram pó da mesma forma. Depois de morto, o corpo de ambos vai para o mesmo lugar, vai para debaixo da terra. Todos procedem do pó, e todos vão voltar para o pó. Ele diz, debaixo do sol, né? Várias vezes ele usa essa frase, debaixo do sol. Se vocês lerem o livro de Eclesiastes, vocês vão ver repetidas vezes ele dizer, debaixo do sol. É uma frase que ele repete várias vezes e quer enfatizar o que é a vida vivida longe de Deus. O que é a vida vivida somente no horizonte do que nós podemos enxergar. O mundo que nós vivemos hoje, queridos, ele caminha para o caos, a gente sabe disso. Na verdade, isso é bíblico, né? A gente sabe que vai chegar um tempo em que a terra vai estar
tão contaminada. É um tempo de caos, é um tempo de destruição. A vida sem Deus no centro de todas as coisas é uma vida vazia. É uma vida sem esperança, é o que Salomão diz. Então ele por várias vezes, ele repete vaidade de vaidades. E ele não deixa nenhuma situação de fora, porque ele analisa as várias áreas da vida dele, as várias situações, os vários momentos, seja sentimento, seja poder, seja as várias necessidades que ele tinha. Ele não deixa nada de fora, ele fala de todas essas situações que ele viveu longe de Deus, e ele diz, olha, é muito ruim viver longe de Deus. Em um momento ele diz, olha, essas buscas que o homem tem, essa necessidade que o homem tem de conquistar, de fazer acontecer, quando ele está longe de Deus, quando ele deixa Deus de fora do centro da sua vida, ele diz, é como correr atrás do vento. Você não consegue pegar, você não consegue reter aquilo. É como correr atrás do vento. Toda a sua vida é vazia, é infrutífera, é sem significado, é sem sentido, é sem razão. Uma outra coisa que nós podemos ver nessa história de Salomão é que as nossas motivações não devem estar fundamentadas nas coisas terrenas. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Todo o trabalho físico, todo o desgaste mental, todo o desgaste emocional, toda a angústia que o homem está sujeito por causa da sua necessidade de satisfação, da sua necessidade de conquista, conduzem um homem a uma situação de miséria, queridos, de futilidade muitas vezes. Eu já ouvi muitas pessoas que conquistaram grandes coisas na sua vida e que de repente descobrem que a sua vida foi sem sentido algum. Eu acho que eu já contei aqui a história para vocês de uma moça que eu conheci, que até me chamou a atenção, e ela contou a história de um conhecido dela. Foi uma moça que foi lá no escritório e precisava de uma ajuda nossa, e aquela moça me impactou bastante, porque ela chegou lá, ela nem me conheceu ali pela primeira vez, já veio me falando da vida dela, já veio contando do que era a vida dela, do que Deus fez na vida dela, porque uma alegria tremenda. Eu falei, meu Deus, eu preciso ser assim. Verdade, né? Ela chegou ali se apresentando, já falando da vida dela, que eu era assim, que aconteceu isso, que o meu pai fez isso, que a minha mãe me abandonou e não sei o quê. Mas um dia eu descobri Deus na minha vida, pregando o evangelho ali para mim. Eu falei, meu Deus, eu estou atrasado. E aí na conversa com ela falou de um cliente dela, né? Um grande cliente dela que ela mexe com seguros, e ela tem um grande cliente que ele tem muitos imóveis, uma pessoa muito rica, lá na Zona Norte, na região lá de Santana, aqueles lados lá. E aquele senhor, ela contou para mim, ele vem aqui uma vez por semana, ele senta aqui na minha mesa só para conversar comigo. E uma vez ele me disse, a minha vida é muito vazia, eu tenho tudo que eu tenho, mas eu não consigo ser feliz. Disse para ela, eu tenho os meus filhos, que estão brigando porque, eu nem morri ainda, eles já estão brigando por causa da herança. Eu tenho amigos que só se aproximam de mim porque eles têm algum interesse. A minha vida é vazia, ele disse, sem sentido. Falei, para que eu construí tudo isso?
Alguns dias atrás, tem uma cliente minha lá, uma cliente antiga, que falou a mesma coisa, queridos. Problema com os filhos. Problema com aquilo que ela amealhou, ela e seu marido amealharam, agora a disputa dos filhos por aquilo que nem é deles ainda. A gente vê isso acontecendo aos montes. Todo esse trabalho, muitas vezes, faz o homem conquistar coisas que ficam no vazio, ficam sem sentido, ficam sem razão. A Bíblia diz, olha, o homem veio sem nada e sem nada vai partir daqui também. Nenhum empreendimento, queridos, nenhum desafio que você tem na vida sem Deus pode suprir uma vida de significado, uma vida com sentido. Nada. Salomão está dizendo aqui, olha, não vale a pena essas coisas. Ele não está dizendo que não vale a pena não você buscar isto. Não é isto que ele está dizendo. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar prosperidade. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar ter coisas boas ou ter uma vida boa. Não é isto, queridos. Pelo contrário, a Bíblia fala a respeito disso e fala que nós devemos sim, porque Deus quer nos fazer prósperos em todas as áreas da nossa vida. Mas Ele está dizendo, olha, não vale a pena fazer isto se você está longe de Deus. Não vale a pena você fazer isto se Deus não for o centro da sua vida. Amém, queridos? É isto que Salomão está nos ensinando. Ele não está dizendo aqui que nós devemos ser pobres, não, pelo contrário. Nosso Deus é o Deus de riquezas. Nosso Deus é o Deus de coisas boas. Ele está dizendo que nós precisamos construir estas coisas fundamentados na palavra de Deus, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida e que nós tenhamos Deus como centro e não essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, é o ensino de Jesus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. A terceira coisa que nós podemos ver nessa história de Salomão é que ele procura dar conselhos de sabedoria, principalmente para os jovens. E lá no capítulo 11, versículo 9, ele diz assim, olha, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Aí ele completa, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus vai te pedir contas. Nós vamos ter que prestar contas a Deus da vida que nós escolhemos viver aqui. Salomão, ele fala sobre o tempo da velhice também, a que todos nós estamos sujeitos. Ele estava falando isso para os jovens. Ele diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te enquanto você é moço. Sabe, queridos, eu creio que nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida, baseadas na palavra de Deus, enquanto nós somos jovens. E todos nós somos jovens aqui ainda, né? Certo? Todos nós, é verdade. Nós temos a possibilidade de escolher, queridos. Se nós não temos feito isso ao longo da nossa vida, nós podemos ainda escolher. Viver para Deus, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus na nossa vida, mas ele ensina aqui especificamente para os jovens, dizendo, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, faça escolhas baseadas na palavra de Deus enquanto você é moço. Porque com o passar dos anos, o homem vai perdendo o seu vigor. Com o passar dos anos, algumas coisas vão acontecendo. Isso é um processo natural, queridos. Infelizmente, a gente não tem como evitar. A gente pode postergar, né? Faz um pouquinho de exercício, usa uns cremes a mais,
Você pode postergar, mas você não tem como evitar. Ele faz questão de nos lembrar que tudo no mundo continua sendo igual em todo tempo. Tudo continua sendo igual. Ele diz: geração vai, geração vem. O sol se levanta e se põe e volta ao seu lugar para nascer de novo. O vento vai para o sul e volta para o norte e continua o seu circuito. Os rios sempre correm para o mar. Não há nada de novo debaixo do sol, ele diz. Nada de novo debaixo do sol. Nada que você possa dizer: vê, isto é novo. Tudo que já foi vivido por pessoas lá atrás é o que o homem vive hoje. Todos os problemas, todos os dilemas, todas as dificuldades. Isso não é privilégio nosso, queridos. As pessoas vivem isso o tempo todo. O que nós devemos e podemos fazer é aprender com o passado. É olhar para a palavra de Deus e ver que aquilo que a palavra de Deus, confrontada com as escolhas que nós fizemos, e não foram escolhas acertadas, nós vamos ver com a palavra, através da palavra de Deus, que nós tínhamos um caminho melhor, que poderíamos ter escolhido um caminho melhor. E aprender com o passado não significa, queridos, descobrir novas formas de se fazer as coisas, como muitas vezes a gente ouve. É verdade, né, que, por exemplo, quando você fala do mundo corporativo, do mundo dos negócios, se ensina muitas vezes o seguinte: olha, você fez de uma maneira, não deu certo, tenta de uma maneira diferente, né? Mas quando se trata da vida, quando se trata da nossa vida, não significa que você deve buscar fazer as coisas de uma maneira diferente, mas deve buscar fazer as coisas tendo o Senhor como centro da sua vida. Você não pode ter Deus à parte da sua vida, você não pode ter Deus separado da sua vida. Isso significa, queridos, que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver que sem Deus nossa vida não tem significado algum. Não tem significado algum. Não tem significado algum. No capítulo 12, versículo 7, só para finalizar, ele termina dizendo para a gente que a morte, queridos, ela é inevitável. Inevitável. Todos nós vamos experimentar um dia. Então, lembra-te do teu Criador hoje. Esse é o momento. A Bíblia diz: antes que venham os dias maus. Antes que venham os tempos em que você não tenha mais prazer na sua vida. Antes que você não tenha mais possibilidade, por causa do seu coração endurecido, de se voltar para Deus. Precisamos olhar para o passado e ver que nós temos muitas coisas a aprender. Viva o máximo para Deus. Amém, queridos? É isso que Salomão nos ensina aqui. Você pode ficar de pé, querido?